para quem quiser ainda ter esse acesso ao vídeo, tá? Boa tarde, quem tá aí? Começou, vamos lá. Bom, acho que agora estabilizou, né? Se Deus quiser, vamos ver se a live continua agora de boa. Então, retomando o pensamento, a gente estava falando sobre o paciente que ele tem uma dificuldade de emagrecimento, né? E dois pacientes, paciente A e paciente B. Um paciente, pode ser que o paciente A ele tenha dificuldade de emagrecer simplesmente porque ele é sedentário. Tá? E o paciente B pode ser que ele não consegue emagrecer realmente porque ele come em excesso. O paciente D, ele pode ter um sobrepeso porque ele come por ansiedade. Então, aí novamente a gente tem que ter esse pensamento quando a gente está trabalhando com os pacientes de auriculoterapia, em de realmente realizar uma construção do protocolo pensando em que o paciente apresenta para a gente, né? Quais são os sintomas, na verdade, que ele apresenta, quais são os achados durante uma boa avaliação. E eu recomendo muito sempre para os meus pacientes, a boa e velha avaliação não é um papel cheio de informações que eu tenho que coletar do paciente. É principalmente prestar atenção no que o paciente te relata. É um bom interrogatório, muito mais do que ter uma ficha gigantesca de anamnese. Então muita gente procura, me pergunta no dia a dia, né? Qual é a ficha de avaliação que você usa? Qual é a ficha de anamnese que você usa? Uma folha em branco, né? E uma folha em branco e o ouvido bem aberto para os pacientes me relatarem o que está acontecendo, por que ele está precisando realmente levar ao emagrecimento, como exemplo que a gente está dando aqui. Tá? Outra coisa interessante que a gente tem que trabalhar muito em cima dos alunos, principalmente no início, é que a ansiedade do terapeuta leva a um excesso de falhas, né? Então, por exemplo, o paciente que ele traz para você 1000 dúvidas, mil problemas, na verdade, ele vem, eu tenho ansiedade, eu tenho dor de cabeça, eu não consigo dormir, e aí ele traz um monte de problemas e, na verdade, o terapeuta, de forma afobada, tenta tratar todos esses problemas de forma separada e com protocolos fechados. Então, o que acontece muito de eu ver na rua? O paciente está andando, eu vejo que ele fez a auriculoterapia, e quando eu vou olhar a orelha desse paciente, tem umas 30 sementes ali, né? Tem umas 30 agulhas nessa orelha. E isso está totalmente errado. Tá? O excesso de informação causa confusão. Então, novamente, ser minimalista é ser funcional. Quanto menos ponto a gente utilizar, melhor vai funcionar com o meu paciente, tá ok? Então, o que eu peço principalmente para os meus alunos foca no principal, foca no que está trazendo esse paciente até você, e enumera os problemas que o seu paciente tem de forma a tentar criar uma linha de pensamento, né? Então, por exemplo, ele tem uma ansiedade, tem uma dor de cabeça e ao mesmo tempo tem um estresse. Será que esses 3 pontos eles não fazem sentido? Podem não fazer sentido. Por exemplo, eu posso ter uma dor no joelho porque eu caí de uma escada e ao mesmo tempo quero tratar uma insônia. Aí o que o terapeuta nesse momento tem que chegar com a informação, né? Tem que perguntar para esse paciente o que primeiro ele quer tratar, qual é o foco do porquê que ele te procurou. Então, se é a dor no joelho, eu vou focar o tratamento auricular no joelho. Se o foco do paciente é tratar a insônia dele, eu vou tratar em cima da insônia desse paciente. Dessa forma, eu consigo ajustar melhor os pontos para o paciente e fazer com que funcione. Uma dica sempre na auriculoterapia é o seguinte:
Os pontos de auriculoterapia, eles vão funcionar como se fosse uma receita, ok? Então, cada ponto em auriculoterapia fala para o cérebro gerar um determinado comando, ok? Então, tem um ponto que vai lá e fala assim, ó, eu quero uma função anti-inflamatória. Aí o cérebro vai e começa a liberar, né, os hormônios ali anti-inflamatórios e tudo mais. Mas aí ele vai jogar de forma generalizada no seu corpo. Aí você pode pegar outro ponto e falar, tá, eu quero um efeito anti-inflamatório no joelho. Ou seja, você juntou o ponto joelho com um ponto anti-inflamatório. Então é assim que se gera um protocolo individual para cada paciente. Então eu vejo muito dentro dos grupos e dentro dos alunos uma louca e faminta vontade de consumir protocolo. E poucas vezes eu vejo dentro dos grupos e tudo mais a conversa, na verdade, de vamos tratar o paciente com o que ele apresenta. Então a dica é: esqueça o diagnóstico dado pelo médico ou que o paciente trouxe como diagnóstico fechado e foca principalmente no que o paciente está trazendo desses sintomas. Por exemplo, um paciente chega para mim com hérnia de disco lombar, né? Então o paciente vai chegar e vai falar, eu tenho uma hérnia de disco lombar. Tá bom, todos os pacientes com hérnia de disco lombar apresentam a mesma sintomatologia? E isso, com certeza, é um não, né? Então, cada paciente ele apresenta um sintoma diferente e uma causa diferente. Então, o que o paciente está me apresentando de sintoma? Ele está com deficiência de força? Eu vou usar pontos para isso. Ele está com uma dor muito forte e irradiada? Eu vou usar pontos para isso. Então, na coleta de informações, de sintomas que o paciente me relata, é que eu vou trabalhar com pontos em cima disso, tá? Para gerar um melhor resultado dentro de auriculoterapia, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta em algum momento aí? Pode perguntar agora, tá? Eu vou fazer uma pausazinha aqui para pergunta, se tiver alguma pergunta. Alguma coisa aí, Mariana? Ó, Michele Porto está perguntando, tem uma dica de um bom ponto para melhorar a imunidade? Bom, novamente, ó, Michele, o que esse paciente está apresentando de sintomas? Fala para mim. Esse paciente está apresentando que tipo de alterações de imunidade? É respiratória, em pele, infecção em pele? Aonde que está essa infecção? Me fala um pouco mais sobre o que o paciente apresenta, tá? Marcos, fala algo sobre sonambulismo, por favor. Bom, o sonambulismo geralmente é uma mente desancorada, tá? Para a medicina chinesa, é uma deficiência de yin, principalmente do rim, tá, Márcio? Então, a gente pode trabalhar muito o elemento água em tonificação nesse paciente, pontos de sono profundo também, aquele ponto lá atrás do padrão auricular. Isso é bem interessante para fazer esse trabalho de sonambulismo, mas principalmente sonambulismo na medicina chinesa é uma deficiência de yin, né? A mente desancorando devido à falta de yin. Pontos para paralisia cerebral. Qual o sintoma, Michele, que você está querendo tratar da paralisia? A paralisia ela traz muitos sintomas. A gente fala qual o sintoma principal, que é em cima dos sintomas que a gente vai trabalhar com os pontos e não em cima de protocolo de doença, tá? Michele Porto, vamos lá, sinusite, mas teve celulite facial menos de um mês. Bom, então são duas coisas importantes. A sinusite, a princípio a gente vai ter que trabalhar as vias aéreas superiores, tá? Vias aéreas superiores, ponto de influência vai ser o pulmão e o intestino grosso, né? Que são dois pontos que estão trabalhando o elemento metal, que ele é o ponto responsável pelas vias aéreas superiores, e também a pele, né? Ela também é de responsabilidade do elemento metal. Então você pode pensar em tonificar
esse paciente para o seu sistema ficar mais forte, trabalhando uma tonificação no elemento metal, que é o pulmão, o intestino grosso, e também entrar com alguns pontos como de nariz interno, que são os seios da face, e o ponto da face também lá no lóbulo, e algum ponto anti-inflamatório, a sua escolha, como um Shemin, um ponto da hélix, alguma coisa do tipo, ok? Paciente melhorou da dor na terceira sessão, continua o tratamento ou finalizo? Lombalgia por esforço deve ter sido, né, Fabiana? Lombalgia, por exemplo. Por exemplo, tá. Pensando dessa forma, Fabiana, se foi resolvido o problema do paciente, não tem por que mais trabalhar. Mas principalmente no Brasil, a gente trabalha muito com uma medicina emergencista, né? O paciente procura quando ele tem problema. E aí, o que cabe fazer? Se esse paciente ele está com uma dor que vai e volta, então esse paciente tem alguns episódios de lesão e ele precisa parar de ter esses episódios. Então, por exemplo, ele teve 3 ou 4 episódios de dor lombar no ano passado. Esse ano ele já apresentou 3 a 4, ou seja, ele está tendo rotineiramente uma dor lombar. Se isso acontece rotineiramente, o ideal é que você entre com um trabalho inicialmente na dor como pontos sedantes para tirar a dor do paciente. Porém, mais para frente, quando essa dor some, eu vou fazer um trabalho de tonificação do sistema desse paciente para ele parar de ter dor, tá ok? Então, esse é um ponto importante aí de trabalho nos pacientes, tá? Quantas sessões são necessárias para começarmos a ver o resultado? Geralmente, Elida, o efeito já começa na primeira sessão, mas isso depende muito dos sintomas do paciente e da gravidade da lesão do paciente. Então, por exemplo, é diferente eu tratar uma dorzinha no ombro que apareceu porque eu fiz uma faxina excessiva ou se eu tive uma ruptura de um tendão no ombro. Então, dependendo do grau de lesão, você vai precisar de um pouco mais de trabalho, né? Um pouco mais de sessões de atendimento, mais atendimentos, assim como também usar terapias um pouco mais intensas, conforme a dor. Então, por exemplo, pacientes com quadros muito intensos, eu vou dar foco em trabalhar mais com agulha. Pacientes com quadros menos intensos, eu vou trabalhar com cristal, vou trabalhar com semente, com esfera, que vai ter um resultado bom, mas não tão forte como a agulha. Valeu, Márcio, Patrícia, Zafira, volta aqui, Zafira Santos. Paciente com medo que alguém toque, pânico, medo de sair de casa, tentativa de suicídio. Bom, esses sintomas, Zafira, que você está relatando de medo, pânico, isso é uma deficiência muito séria do rim. Se você for olhar a tabela lá dos elementos, né, um curso, você vai ver que o sentimento que mais destrói a energia do rim, a energia da água, é realmente o pânico, o medo. Então, o importante é fazer um trabalho em cima do ponto do rim, o ponto da bexiga, um trabalho de tonificação. Vai ser bem interessante fazer esse trabalho. Depois, Michele, espasmo na perna, no braço, constipação intestinal. Bom, Michele, primeiro você tem que focar em qual dos dois você quer trabalhar, se você quer trabalhar os espasmos ou se você quer trabalhar constipação intestinal. Então, foca nos sintomas. Então, se o paciente está apresentando espasmos musculares, espasmos de músculo, pode estar ligado tanto ao elemento terra, que ele trabalha os músculos, mas os espasmos eu preciso saber se são contrações tetânicas, né? Que é aquela contração que fica como se fosse um coração, contrai e para, ou se esse espasmo ele é mantido, tá ok? E a constipação intestinal, a gente vai trabalhar em cima também do elemento metal, que é onde o intestino grosso fica localizado. Então, trabalho de pulmão, trabalho com o intestino grosso, trabalho em cima da ampola retal, um trabalho com SNV, sistema simpático, tonificando para que o paciente volte a ter os movimentos peristálticos, tá ok? Vamos aqui, dor
Dornar, eu não estou conseguindo ver que apareceu uma barra aqui para mim. Irani. O que ela... Na perna, quando a causa é artéria entupida, o que você pode fazer? Bom, artéria entupida, a gente vai trabalhar, tá? Se o paciente tem uma trombose, tem uma varize, a gente vai trabalhar principalmente com dois elementos. Sempre que for vaso sanguíneo, a gente vai estar trabalhando com o elemento metal, tá? Então a gente vai trabalhar tonificando o elemento metal e sempre que houver perda de forma, tá ok? Então a estrutura do vaso, ela perdeu a sua forma, perda de forma, colágeno, a gente vai pensar no elemento terra, baço, pâncreas e o estômago. Então, pontos sugeridos aí para essa dor na perna seria trabalhar em cima do elemento fogo. A gente vai trabalhar com o coração e o intestino delgado. A gente vai trabalhar em cima da forma, da perda de forma, baço, pâncreas e o estômago, e também trabalhar exatamente no ponto local, né? Procurar lá qual o ponto da perna que o paciente está relatando. A gente pode ir por palpação aqui na cruz superior, localizar esse ponto e colocar mais um ponto, por exemplo, o SNV é um ponto legal porque você está trabalhando com tônus de vaso e isso é controlado pelo nosso sistema simpático parasimpático. Pontos para fertilidade, para engravidar. Bom, legal. Isso aí, o ideal realmente é trabalhar o casal, tá ok? Isso é interessante. Então, a gente vai estar trabalhando genital externo, útero, ovário, são pontos interessantes, assim como endócrina, tá? O ponto do endócrina, que em alguns mapas vem escrito como secreção glandular, vão ser um ponto interessante. Ali um pouquinho acima do lóbulo tem também um ponto chamado gonodotrofina, um hormônio aí também importante para gerar a gestação. E é também interessante fazer esse trabalho desses pontos também no homem. Então a gente vai pensar, trabalhar o útero no homem. Todos os pontos que tem relatividade nos mapas, que tem útero e tudo mais, tudo que é genital feminino se transforma em genital masculino quando você muda o mapa, tá? Então, por exemplo, o ovário vai ser o saco escrotal, o útero vai ser o pênis. Então, isso tudo a gente vai replicar como se fosse no homem, fazer o trabalho de tonificação tanto para o homem quanto para a mulher, para tentar gerar uma afinidade maior e conseguir gerar essa gravidez aí, tá ok, Alessandra? Alguma dúvida mais? Depressão, muitas sessões seguidas. Bom, Patrícia, é importante frisar isso. Quando a gente está trabalhando com quadros depressivos, com pânico e tudo mais, além do trabalho de auriculoterapia, eu também recomendo um trabalho multidisciplinar, tá? Vendo se há necessidade de fazer um trabalho também com psicólogo, que com certeza vai ser necessário, e com psiquiatria também, tá ok? Porque muita gente confunde um pouco isso e às vezes quer tirar o paciente da depressão dando ânimo para ele. Então, você não pode pegar um paciente em depressão e começar a botar a adrenalina dele e ele começar a ficar feliz em demasia, que isso pode levar o paciente que está deprimido a um suicídio. Ok? Então, realmente, muitas vezes a depressão, ela deve se entender a causa através de um trabalho também com psicologia, com trabalho de conversa, investigar a causa principal, e muitas vezes vai ter necessidade também de entrar com fármacos, tá, gente? Então, a auriculoterapia, ela é um trabalho muito interessante, muito importante, mas lembrando também que, dependendo do grau de lesão da doença, é necessário trabalhar de forma multidisciplinar, tá ok? Mas respondendo em quanto a sessões, novamente, Patrícia, vai depender muito do grau dessa depressão. Quanto tempo essa pessoa está deprimida? E, por exemplo, a causa da depressão foi sanada? Então, por exemplo, se essa pessoa tem uma depressão porque ela trabalha num ambiente que ela não gosta, mas ela não pode parar de trabalhar, a causa da lesão ela continua. Então vai ser um paliativo trabalhar com a auriculoterapia enquanto a causa ela não se encerrar por completo, tá ok? Pergunta do João Vitor. Não é Sônia? Primeiro eu pulei, João Vitor. Pulei? Vai. Qual a importância de saber o elemento para se fazer o tratamento do paciente? Qual a importância de
Saber o elemento. Saber o elemento do paciente. Para fazer o tratamento do paciente. Tá. É porque é importante ou não é importante saber o elemento da pessoa para fazer o tratamento? Bom, a princípio, cada pessoa ela tem um elemento que rege essa pessoa. Então, tem pessoas que são mais de fogo, tem pessoas que são mais de água. Isso a gente vai pelas características dos elementos, pelas tabelas que eu coloco lá no curso. Tem uma tabelinha de descrição e tudo mais. Então, você tem uma tendência maior a um elemento ou dois elementos, tá ok? Qual é a necessidade disso? A princípio, a pessoa ela tende a ter mais doenças no seu elemento. Por quê? Porque ela usa o seu elemento em demasia e essa hiperatividade desse elemento pode levar a um desgaste desse elemento. Isso é uma regra? Não. Por quê? Pelo pentagrama que a gente faz dos 5 elementos, a gente pode ter, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu sou de elemento fogo, né? No pentagrama dos elementos vem a água, depois vem madeira, aí a gente tem, eu acho que eu tenho esse desenho aqui, então tem aqui os elementos, então a gente tem água, madeira, fogo, terra, metal e volta para a água. Então a gente tem um ciclo que se chama ciclo de geração, ok? Então o que acontece? Quando um elemento ele está trabalhando muito, ele está consumindo muita energia. Se meu elemento é forte, eu supro muito bem meu elemento, porém ele gasta muita energia, essa energia ela tem que estar vindo de algum lugar, certo? E geralmente ele vai vir pelo ciclo de geração. Então, por exemplo, se eu sou do elemento fogo, quem gera energia para o elemento fogo é a madeira, tá? Então, o que acontece? O fogo acaba consumindo muita madeira. Então, o que pode acontecer? Eu, Marcos, de elemento fogo, posso estar consumindo muito madeira. Madeira, ela é do fígado e da vesícula biliar. Então, eu posso estar começando a apresentar problemas de cirrose ou sobre os tecidos que regem a madeira. Eu posso começar a estar apresentando um monte de tendinite pelo corpo. E aí, a causa qual é? É esse desequilíbrio de um excesso do elemento. Mas você ser um elemento e esse elemento estar equilibrado, a princípio não causaria lesão nenhuma. O problema é quando você tem um elemento que está destonando de todos os outros em questão de consumo de energia. Voltou? Aí? Que aqui deu uma pausa. Tá falhando? Tá. Então, vocês estão me escutando bem? Quem tá aí? Alô? Quem estava agora? Muito bom. Dor forte nas costas e braços. A gente vai trabalhar com pontos locais, e se eu tenho dores fortes, o importante é tentar entender também se essas dores são articulares ou se são musculares, tá? Se as dores forem articulares, a articulação a gente vai estar trabalhando sobre o elemento rim, sobre o elemento água. Se as dores são mais no nível de músculo, a gente vai estar trabalhando sobre o elemento da terra. Vou trabalhar sobre o baço pâncreas e sobre o estômago, ok? E somando um ponto anti-inflamatório e coloco lá também as esferas ou as agulhas sobre pontos locais, ponto da lombar, ponto da perna, onde está a dor. É um protocolo simples de trabalhar, você só tem que estar entendendo se essa causa está vindo muscular ou articular, tá ok? Adriele quer saber sobre distensão abdominal. Distensão abdominal. Aí também tem que vasculhar a causa, né? Quem é que perguntou? Adriele. Tem que ver a causa, se essa causa da distensão abdominal é tecido gorduroso, ou se é empanzinamento alimentar ou gases. A gente tem que observar qual é a causa que está gerando essa alteração no abdômen. Mas, por exemplo, se você quer só dar uma aliviada em parede abdominal, você pode usar pontos como triplo aquecedor, que faz uma influência muito grande sobre o sistema abdominal. Tem um ponto perto lá da lombar que se chama abdômen, ótimo para um trabalho de cólica abdominal. Tem trabalhar também sobre o nervo vago, um ponto que fica ali na concha cava, que ele influencia também os órgãos e as vísceras, tá ok? A Jaqueline quer saber se cada ponto representa um
cada ponto de aurículo, não, os pontos, é isso mesmo que ela perguntou? Não, tem muitos pontos, né? Se você for olhar o mapa de aurículo, tem ponto para o corpo inteiro. Então tem ponto para o tornozelo, vai ter ponto para o joelho, quadril, tem ponto não só para órgão, tem ponto para tudo, para olho, para cérebro, para as glândulas. Isso aqui é interessante, então a gente consegue agrupar pontos para gerar um tratamento, tá? Mas tem pontos para tudo no corpo. Manda aí, Marina, que mais? Simone quer saber qual esfera usa para engravidar. Então, você vai fazer um trabalho de tonificação, Simone, para engravidar. Então, o ideal seria você trabalhar com metal quente, né? Seria as esferas douradas, tá ok? Não precisa ser de ouro, tá? Até porque quando fala que a esfera é de ouro, na verdade é um estânio, Você olha o metal, o ideal é que o metal ele tem uma cor amarelada, tá ok? Então, essa cor amarelada é uma cor de tonificação. Mas, principalmente, como a gente explica lá no curso, o ideal é você fazer o estímulo de tonificação, tá? Que é diferente do estímulo de sedação, e com isso você consegue aí ter um melhor resultado, tá ok? A Alessandra perguntou se os elementos são escolhidos pela data de nascimento. Não é escolhido pela data de nascimento, realmente é uma formação do caráter mesmo da pessoa, da personalidade da pessoa. Então, por exemplo, o que fez eu potencializar meu elemento fogo que, por exemplo, eu sou professor, então eu podia já ter nascido com um elemento fogo um pouco mais forte que os outros, mas como eu tenho que falar muito, falar alto, ter a atenção das pessoas, isso é um pouco do elemento fogo, então isso potencializa um pouco mais. Então são as escolhas, são as alimentações, vestimenta, como eu me socializo com as pessoas, isso tudo vai aumentando, diminuindo e potencializando ou não. Então, por exemplo, eu por via alimentar consigo nutrir melhor o meu fogo, por exemplo, café, chocolate amargo, isso são elementos que potencializam o meu elemento fogo sem eu consumir a madeira. Então eu posso usar alimentos, sabor, para potencializar ainda mais um alimento, além de fazer um trabalho também de auriculoterapia. Que mais? Tem mais algum? Ana quer saber sobre as sessões, quantas são necessárias, qual o valor cobrado? Bom, quantas sessões e quanto o valor cobrado, isso também é muito relativo. É a Ana, né, que perguntou isso? Bom, Ana, isso é muito relativo porque depende de que doença a gente está tratando, como eu expliquei anteriormente, tá? Se eu nunca tive uma dor de cabeça e hoje eu estou com um pequeno incômodo na minha cabeça, possivelmente uma sessão, 2 sessões, essa dor de cabeça ela vai cessar, ela vai sumir, tá? Mas se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem um tumor não vai sumir de um dia para o outro, ele vai estar fazendo quimioterapia, ele vai estar fazendo... Então ele pode talvez ser necessário fazer um trabalho de auriculoterapia pro resto da vida. E o quanto cobrar, isso é muito relativo com qual o custo que eu tenho para fazer aquele atendimento, e também o quanto é cobrado nas intermediações ali, no entorno de onde você trabalha. Então, por exemplo, eu não sei de onde você está falando, mas vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro. Se eu for para o interior do Rio de Janeiro, se eu for para um local, para um subúrbio, um local que tem um poder aquisitivo menor, eu não consigo cobrar a mesma coisa que se eu for atender, por exemplo, no Leblon, que é um bairro de classe AAA, entendeu? Então eu não consigo, até se eu cobrar barato lá no Leblon, o próprio público não vai querer fazer porque está muito barato, vai desvalorizar o atendimento, Ana. Então, o ideal realmente é você usar o Google a seu favor, né? Vai lá no Google e ver quem ali no entorno onde você vai começar a atender, quanto está cobrando, e também verificar as tabelas, né? Por exemplo, eu como sou fisioterapeuta,
e trabalho com auriculoterapia em conjunto ao meu atendimento, então, por exemplo, eu trabalho o aurículo somando as outras coisas que eu faço durante o atendimento. Então, na verdade, eu não cobro auriculoterapia, eu cobro uma solução de um problema. Então, quando eu não vendo auriculoterapia, eu vendo um atendimento com o Marcos. Então, você vai ter 1 hora de atendimento, não importa o que eu vou usar. Eu vou resolver o seu problema ou tentar resolver da melhor forma o seu problema. Então, com isso, eu acho que se a gente leva o foco do preço não para um produto e sim para um serviço mais amplo, a gente consegue até cobrar um pouco mais, tá, Ana? Então, dessa forma, dá uma pesquisada de mercado aí no entorno, quanto estão cobrando e tenta ver o que eles oferecem. Por exemplo, a grande maioria que trabalha com auriculoterapia que cobra mais barato, trabalha praticamente só com esfera ou com semente. Poucas pessoas hoje em dia trabalham com agulha sistêmica, com agulha de acupuntura de forma clínica, né? Então, por exemplo, meu paciente está ali deitado, enquanto eu estou fazendo um trabalho de alívio lá no ombro dele, de cinesioterapia lá no ombro dele, eu posso ao mesmo tempo estar trabalhando o ombro dele com algumas agulhas, né? E dessa forma potencializando ainda mais o trabalho que eu estou fazendo de cinesioterapia e o trabalho de acupuntura auricular que eu estou fazendo, tá? Como se certificar que pegou o ponto correto? Bom, como se certificar que pegou o ponto correto? Fabiana perguntando. Bom, Fabiana, se você pegar o ponto correto, a primeira coisa que você vai ver é que o paciente vai ter uma melhora dos sintomas, tá? Alguma melhora o paciente vai ter. Uma outra coisa interessante é o seguinte: se é um ponto local, o que é ponto local? Eu tenho uma dor no joelho. Eu tenho um mesmo ponto aqui na orelha que se chama joelho. Se eu tô com dor, quando eu palpo, quando eu coloco a esfera, quando eu coloco a agulha, esse ponto que é o ponto referente do joelho, geralmente ele fica bem álgico, ele dói bastante, tá ok? Então é até um sintoma normal da auriculoterapia, é que o ponto referente à lesão do paciente tende a ser um ponto que vai ficar mais álgico, mas nada que o impeça de fazer as suas coisas do cotidiano, tá? Beber na posição pélvica, tentar virar para cefálico para a parte normal. A Alessandra perguntou. Fazer uma rotação no bebê, você pode trabalhar bastante, 2 pontos aí interessantes, só esses 2 pontos já dão uma grande influência, tá? Você vai trabalhar esse paciente que esse bebê já está em final de gestação, é isso, né, que ela está falando? Não, o ideal é fazer isso só em final de gestação, tá? Trabalhar o ponto SNV, ok? Junto com o ponto do útero, já vai dar um grande resultado. O SNV vai trabalhar o sistema simpático e parasimpático das vísceras e o ponto do útero vai falar onde ele tem que fazer isso. Talvez também você possa potencializar com um ponto que é um ponto que tem um efeito muito interessante, que é o Shenmen, tá? Então, o Shenmen, SNV e o útero vão ser um ponto interessante para fazer isso. Em bebê, a partir de que idade? Cara, com bebê, geralmente eu faço um trabalho diferente, que é ensinar para a mãe os locais dos pontos e peço para ela estimular com alguma superfície esférica, por exemplo, uma tampa de uma caneta Bic, porque o bebê em si, ele tem o seu sistema neural muito aflorado, tá? Então agulha, nem pensar, e esfera, pode ser que aquilo irrite muito o bebê, ele vai arrancar, vai broncoaspirar aquela esfera, então não é interessante. Então é interessante você ensinar para a mãe a ela fazer uma massagem auricular com alguma superfície esférica, uma ponta de uma pinça, alguma coisa que não machuque o bebê, mas ao mesmo tempo estimule esse bebezinho, e você tem ótimos resultados, por exemplo, para refluxo em bebê, dá um resultado bem interessante fazer um trabalho com auriculoterapia, tá? A partir de 34 semanas, geralmente, é isso? Tá nessa, Alessandra? Isso. Não, tem um antes falando aqui, no curso online vem PDF, videoaula somente. Tem uma apostila, a gente tem alguns materiais de apoio também, Ana,
tá? No curso online, e tem os vídeos também, Ana. Um ponto importante que as pessoas têm que entender, então, por exemplo, eu não sei se eu vou gostar, eu não sei se eu vou aprender no curso online. Você tem 30 dias, tá? Para testar e ver se vai gostar ou não do curso. Se você não gostar do curso, você tem direito a receber todo o seu dinheiro de forma integral de volta, ok? Sem pagar nada pelo curso. Então, eu te dou 30 dias para mostrar para vocês que o curso funciona, e que você vai gostar da metodologia e que você já vai sair dali trabalhando e praticando, tá ok? Então, isso é um ponto importante, Ana. Então, fica segura, vai lá, faz, o curso está bem baratinho, está valendo bem a pena, tá? Se não gostar, simplesmente pede o estorno, tá? Mas tenho certeza que você vai gostar, tá? E sempre que possível a gente tem essa troca, esse bate-papo, e o que engrandece ainda mais, que eu acho que é uma coisa que os cursos presenciais eles perdem um pouco, né? Que quando acaba o curso presencial, acaba que você perde o contato com aquele professor, e no curso online a gente mantém o máximo de tempo possível o contato com os nossos alunos, tentando, porque minha busca principal é tentar atingir um maior número de alunos possíveis, divulgando mais conteúdo, e ao mesmo tempo eu quero preservar a minha imagem e preservar também os atendimentos de vocês. Então, quanto mais vocês me dão feedback, mais a gente vai trabalhando para o curso ficar melhor, ok? Tá pedindo para mandar o link para olhar, por favor. O link está aí vinculado, ó. Tem aí um link dizendo: quero adquirir esse curso agora. Quem não estiver vendo, depois põe um e-mail que a gente manda por e-mail também. Alessandra, a partir de 34 semanas. Isso aí, Alessandra, perfeito. A partir de 34 semanas pode fazer esse trabalho aí sem problema nenhum, que o bebê já está prontinho, tá? Fala dela, pra responder a pergunta da Aline. Aline, o que você quer saber? O que ela quer saber de eletro? Geral? Ela perguntou geral? Qual tens nas agulhas na orelha? Eu preciso de um aparelho específico. A princípio, qual o problema? O TENS é uma corrente alternada que é muito parecida com a corrente que a gente usa na eletroestimulação auricular ou com agulha também pelo corpo, tá? Eletroacupuntura. Só que qual é o problema? Se o seu equipamento tiver uma amperagem muito rápida, ou seja, ele sobe muito rapidamente a força, vai ficar muito dolorida. O que eu recomendo? Então, você pode tentar primeiro fazer. Não vai queimar, não vai gerar nenhuma lesão no paciente, só que qual é o grande problema? Ele do 0 para o 1 já dá uma intensidade muito forte, dá uma pancada no seu paciente, ao invés de ter uma sensação agradável, vai ser uma sensação dolorosa. Compra um eletrodo jacaré, tá? E testa no seu equipamento para ver se ele tem uma graduação sutil. Porque qual a diferença do TENS para o equipamento de eletroacupuntura? É que o equipamento de eletroacupuntura ele tem uma graduação mais sutil, ele sobe mais devagar a amperagem. Dessa forma, ele dá menos impacto direto no paciente. Então, eu consigo ir subindo devagar e o paciente consegue sentir aos poucos, e é uma sensação muito agradável o equipamento de eletro, tá ok? Então, dá uma repercussão muito grande. Então, por exemplo, a maioria dos pacientes, quando eu faço a eletroacupuntura auricular, os pacientes que já fizeram a aurículo fazem: nossa, mas eu só botava a sementinha. Olha como você dá uma super valorizada no seu atendimento. Então, onde eu consigo esse jacaré, não sei, porque geralmente o equipamento de eletro ele já vem com um jacaré. Talvez você tenha que pegar um eletrodo e levar em algum local para alguém fazer uma gambiarra e trocar o eletrodo do TENS, que é em pino, por um eletrodo em jacaré. Deixa eu te mostrar para você. Depois você pode até chamar a gente no Messenger, tá? Que eu mando essa foto do jacaré para você, ok? É esse aqui, ó, um jacarezinho, tá? E tem um pino aqui para encaixar no equipamento. E isso a gente coloca na agulha, tá? Que é também o que a gente ensina no curso. Fala aí, Marina, o que mais? Criança de 5 anos pode fazer? Criança de 5 anos pode fazer. O lance de começar a colocar aurículo com esparadrapo, criança, geralmente até a segunda infância, até uns
12, 13, 14 anos ali, eu vou trabalhar somente com esfera, não vou botar agulha, tá? A não ser em casos muito extremos, mas a princípio só trabalhar com esferas ou sementes, ok? O grande lance da criança é ela entender o porquê que aquilo está na orelha e não ficar arrancando, tá? O grande lance da criança é que ela não tem essa noção e ela vai arrancar esses esparadrapos. Então, 5 anos. A maioria das crianças de 5 anos já tem esse entendimento, já dá para colocar sim e fazer um trabalho ali na paciente, mas aí quem vai ter que ter essa rotina de estimulação 3 ou mais vezes por dia é a mãe, porque muita gente pensa que é só botar a esferinha e mandar para casa, não é assim, tá? Tem que ter o estímulo manual também, como a gente ensina. Quem mais? Alguém no Instagram? Alguém no Instagram? Alguém no Instagram, cadê? Pontos para angústia são os mesmos da depressão. Qual tipo de angústia? Mas ela já saiu do Instagram. O Instagram já está morto. Tem que encerrar. Instagram. Então, cadê? Voltando aqui. Manda o link. Tenha certeza, curso de qualidade, doutor Marcos, melhor, obrigado. Fala. Então, o que a gente aborda principalmente, né, no curso, uma coisa interessante, a gente trabalha com outras técnicas que poucos outros cursos têm, né, que a gente trabalha com sangria, tá? Então a gente vai trabalhar com lancetas, tá? Para quadros de lesão muito intensa, fica difícil dar o foco na ponta, né? Aqui. Quadros de dores de cabeça lancinante, febres intensas, problemas de infecção, a gente vai trabalhar com sangria nos nossos pacientes, tá? A gente tem um trabalho também com os cristais, ok? Os cristais são um trabalho bem interessante, eu gosto muito de trabalhar com cristal devido ao potencial de harmonização que ele tem. A gente trabalha com magneto, tá? Então isso aqui é um conjunto de magnetos que a gente trabalha, tá? A gente coloca isso como se fosse esfera. O magneto ele tem as funções na visão oriental e a visão na função ocidental. A função na visão ocidental principalmente é que o sangue do nosso corpo ele é composto principalmente a hemácia, né, por ferritina, que é um composto do ferro, né? Tanto que quando a pessoa tem anemia ela vai lá fazer o uso de ferro, né? Então o que acontece? Quando eu coloco um ímã no corpo do paciente, ou nesse caso na auriculoterapia, eu atraio mais sangue para essa região, tá? Fazendo uma tonificação bem interessante nessa região. Só uma informação bem rápida, tá? Tem os trabalhos para quem gosta, trabalhar com sementes, tá? Então a gente tem aqui a amarelinha, a semente de mostarda, que é mais tonificante. A gente tem aqui também a de couza, tá? Que é mais usada para sedação, tá? Eu mostro também, não é uma obrigação, mas quem quiser vende para treinar antes de começar a atender por aí uma orelha com os pontos. Então com ela dá para trabalhar a colocação de agulha, trabalhar a colocação de semente. Então antes de talvez de praticar numa pessoa para ter segurança, você pode adquirir no Mercado Livre, em outras lojas que a gente recomenda, um modelo de orelha que não é obrigatório. Você pode estar trabalhando inicialmente com seus familiares para treinar, aí depois começar a atender, mas é uma opção. A gente trabalha com a agulha semi-permanente, que é uma agulha muito boa para usar num trabalho de dor. Ela parece um rabinho de porco, até um apelido dela, ou taxinha, que ela é redondinha aqui por cima e por baixo ela tem 1 milímetro ou 2 milímetros, depende do paciente, tá? E do quadro que ele apresenta. A gente trabalha também com agulha sistêmica, que por acaso aqui eu tô sem agulha sistêmica, aqui no fundo, tá? Que é um trabalho bem interessante de fazer, que a gente trabalha tanto com essa agulha
para a auriculoterapia clínica, ou seja, o tempo em que o paciente não leva para casa, são agulhas de acupuntura, que eu vou agulhar esses pontos de acupuntura e vou ficar com o paciente na clínica, aliviando a dor dele e tudo mais, e depois eu posso tirar a agulha sistêmica e colocar uma agulha semipermanente, ou colocar uma esfera, ou colocar algum magneto, por exemplo, e levar esse paciente para casa. Então a auriculoterapia ela tem uma função tanto clínica, tá? Dentro da clínica eu consigo atender e potencializar o meu trabalho ali. Então se eu trabalho com drenagem linfática, eu posso fazer um trabalho de drenagem linfática na aurícula usando as agulhas sistêmicas, e ao mesmo tempo eu estou lá fazendo a drenagem no corpo do paciente, a massagem, a fisioterapia. Então eu posso trabalhar em conjunto com a terapia que eu uso, e com isso potencializando ainda mais a junção dessas terapias, certo? Mas o que foi, Mariana? Bom, algumas pessoas perguntaram do valor do curso. O curso ele está saindo por R$ 56,70, tá? Na verdade o valor verdadeiro dele é R$ 189,90. Ele está com 70% de desconto por apenas uma semana. Então essa promoção ela vai ser encerrada dia 11/4, tá? Então pega esse link, compra agora, tá? Ou guarda esse link para comprar até dia 11. Depois do dia 11 esse link não vai mais valer, e aí a partir de então vai ter um outro valor e o curso vai perder esse valor de desconto, tá ok? Então se você conhece alguém que tem interesse, que você sabe que gostaria de trabalhar com a auriculoterapia, marca essa pessoa, ou pega esse link, corta esse link, manda para ela pelo WhatsApp, ou manda aí pelo Messenger usando o Facebook, ou marca ela aqui no Facebook, porque essa promoção só vai ter mais validade de uma semana. Depois vai encerrar, e aí, como eu sei, como sempre acontece, quando encerrar vai ter um monte de gente chorando pedindo desconto e não vai ter. Então o lance agora é comprar nesse minuto. Aproveita agora a promoção. O curso tem a garantia de 30 dias, ou seja, não gostei do curso, me enganaram, pega o dinheiro de volta. Mas todo mundo, né? Acho que se um ou dois dentro de 2.000 alunos pediram essa garantia, é muito. Isso mostra, na verdade, como o curso ele tá bem redondinho, tá bem interessante, tá? E graças a Deus cada vez mais os alunos têm dado um feedback bem positivo, tá? Então, parou aqui Zafira, minha filha canta, está com nódulos nas cordas vocais, tem como fazer um tratamento usando semente, os nódulos acabarem? Bom, o lance por exemplo, ela vai ter que fazer um descanso também, né, da voz, isso é importante. Mas eu posso fazer um trabalho de auriculoterapia sim na sua paciente, na sua filha, né, para trabalhar as cordas vocais. Você pode trabalhar exatamente em cima das cordas vocais, em cima do pulmão, trabalhar nódulo, perda de forma. Então eu vou trabalhar também o elemento terra, vou trabalhar em cima do baço, vou trabalhar em cima do estômago dessa paciente, e eu posso trabalhar também um SNV aí, tudo sedando para causar um relaxamento nessas cordas vocais, tá? Pode usar cristais tanto para sedar quanto para tonificar? Pergunta da Renata. O cristal sim, ele funciona tanto para sedar quanto tonificar. O que é mais importante do cristal, se ele vai sedar ou tonificar, é o tipo de estímulo que eu dou para ele. Muita gente pensa assim, o cristal ele é neutro, então ele harmoniza. O que tiver de errado ele corrige. Não é bem assim. A harmonização, na verdade, significa que ele é neutro, mas eu preciso fazer o estímulo ou oscilatório ou contínuo para dizer se eu vou tonificar ou não esse sistema. Lembrando sempre que tonificação significa que eu estou aumentando a energia do corpo do paciente. Sedando significa que eu estou diminuindo os sintomas, diminuindo o impulso, né, desse corpo está dando contra essa doença. Michele, aonde consigo esse jacaré? Michele, eu não faço a mínima noção. Talvez em lojas de
Não sei mesmo, talvez você tenha que dar uma pesquisada na AliExpress, procura aí no Google, Michele, para ver onde tem esse jacaré que eu já compro ele pronto mesmo, tá? Úlcera venosa crônica, do Gerson. Faz confusão. Aí o ideal também, quem é? Gerson? Gerson, úlcera venosa. Então o ideal realmente é visualizar a causa, né? O que gerou isso. Mas se a gente for tratar só os sintomas, vamos pensar que veia, a gente vai trabalhar o elemento fogo, o elemento coração, perda de forma, a gente vai trabalhar o elemento terra, se possivelmente isso aconteceu na perna, então a gente vai trabalhar com um ponto local e SNV. A gente já até tinha falado sobre esse protocolo, deve ter chegado um pouquinho depois, mas é um protocolo que a gente já tinha conversado a respeito, tá? Fiz o curso, é ótimo, as explicações são muito boas. Obrigado, Sônia. Já havia feito outro curso com outro instituto e com esse curso aperfeiçoei meu aprendizado. Obrigado, Sônia. O curso é maravilhoso. Obrigado, Zafir. Aline Lopes. Obrigado, Marcos. Seu curso vale muito a pena. Valeu, Aline. O Gerson já falou agora, né? Jaqueline. Marcos, quanto custa o curso? Está na promoção de R$ 189,90 por apenas R$ 56,70, Jaqueline. Está na promoção só por 7 dias, então é importante comprar o mais rápido possível, tá? Aproveita agora, já clica ali, já abre um navegador separado para comprar o mais rápido possível, que também se atingir a meta nossa aqui, a gente vai encerrar também as compras, tá ok? Diminuir dor durante o trabalho de parto. Bom, Alessandra, para diminuir dor no trabalho de parto, a gente pode trabalhar em cima realmente de pontos só analgésicos, tá? Então, tem uma tabela só de pontos analgésicos, você pode trabalhar em cima deles. Então, o Shenmen, o occipital, os pontos da Helix, o ponto zero, são pontos analgésicos e são pontos bem interessantes. Deu uma pausa aí, voltou? Ele quer saber como monta um protocolo. Como monta um protocolo? Bom, a montagem do protocolo, a primeira coisa que é importante... Quem que perguntou? Élida. Para montar um protocolo, a primeira coisa a gente entender a causa, né? Entender os sintomas do paciente, focar nos sintomas do paciente. Então, o protocolo que eu gosto de usar de montagem de protocolo, na verdade, é o seguinte: a gente vai trabalhar... Primeira coisa qual é o ponto local da lesão. Então, eu tenho dor de cabeça, o ponto local é cabeça. Eu tenho uma dor no ombro, então é ombro. Eu tenho uma alteração lá, uma fascite no meu pé, o ponto é pé. Então, o primeiro ponto que você monta de protocolo é o ponto local, ok? Da lesão. Segundo, você vai usar 2 pontos dos elementos que regem aquela região ou aquela alteração. Exemplo, alterações articulares, do elemento água. A água é composto por o rim e a bexiga. Não, estou com alterações de tendão. Se eu estou com alterações de tendão, o foco é em cima do fígado e da vesícula, que é o elemento metal. Então, os 2 pontos seguintes que eu uso são pontos relativos à alteração tecidual que foi causada e qual é o elemento que rege aquele tecido. Isso no curso você tem uma tabela dentro da apostila e eu explico isso nos vídeos também, exatamente quais são cada tecido no nosso corpo é regido por um determinado elemento e eu tenho que trabalhar esse elemento usando os 2 pontos dele, tanto o ponto Yin quanto o ponto Yang. E os outros 2 pontos finais, né, fechando em 5 pontos, um ponto local, 2 pontos de elemento e o 4º e o 5º ponto eu uso como pontos que dão uma função para aquela alteração. Por exemplo, eu tenho dor, então eu vou procurar lá na tabela, que a gente fala também no curso, mas tem também na apostila do curso, então tem lá a tabela, aí tem lá a linha pontos anti-inflamatórios ou pontos analgésicos. Então, se eu tenho dor, eu vou lá e vou selecionar 2 pontos analgésicos em cima do tratamento dessa dor. Não, eu estou na verdade com espasmo estomacal, então pontos anti-espasmos viscerais, eu vou lá e pego
2 pontos e trabalho em cima disso. Então, dessa forma, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, no máximo eu uso 5 pontos, tá? E dessa forma eu consigo ter um grande sucesso nos meus tratamentos de auriculoterapia. Então, lembrando, gente, foca em tratar uma patologia de cada vez, tá ok? Encerrou? Bom, gente, então terminando aqui a live, tá? Gostaria que quem gostou aí desse uma curtida, tá? E também compartilhasse na sua página aí, compartilha no seu feed de notícias. Faça com que o conhecimento de auriculoterapia cada vez cresça mais e ganhe uma importância maior. Eu acho que esse é o nosso trabalho, principalmente como terapeutas, tá ok? Não só ganhar dinheiro atendendo, tá? Mas simplesmente também divulgar conteúdo e fazer com que cada vez o que eu trabalho tenha uma importância maior. E como que eu faço isso? Divulgando, ok? Então, sempre que tiver uma informação legal, uma informação relevante, ok? Eu tô aqui para contribuir, e quem te quiser também, pode mandar as dúvidas, que em breve a gente vai marcar uma próxima live também de auriculoterapia. Daqui a um mês ou daqui a 15 dias a gente vai ver, tá? Para tirar mais dúvidas e gerar mais informações aí para todo mundo, tá ok? Então, quem gostou, curte, comenta, compartilha, tá? Na sua página, e ajuda a gente aí cada vez a difundir mais o conteúdo. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.